Perdão, peço desculpa. Vamos ter connosco o André Moraes. Hum, Ele é, portanto, mestrado em Proteção Civil, portanto, tem uns bons anos de conhecimento na área da Proteção Civil e vai-nos trazer aqui, portanto, uma visão sobre a Proteção Civil e também dentro deste meio do sobrevivencialismo e da preparação, o que é que nós podemos fazer dentro deste mundo. André, estás por aí, amigo? Estou sim, senhora. Ora, seja bem-vindo Obrigado. e creio que tinhas aí uma apresentação, certo? Exatamente, vou falando e tenho uma apresentação, que é aquela que já te tinha enviado, Ok, ok. e é Portanto, aquela que me vai guiar aqui nestes 50 minutos. Não sei se o tempo é curto para tanto que há para dizer sobre a proteção civil. podes. Sim, se fôssemos falar sobre tudo, acho que ficávamos aqui há uns quantos dias. Isso é verdade, mas sim. Mas quando tu quiseres, eu estou. Força, a tela é toda tua, é só partilhares aí, já tens autorização para partilhar, portanto. Ok. Antes de mais, agradecer o convite feito por ti, Paulo, e para participar neste, neste Congresso Internacional, assente essencialmente na sobrevivência. Quando nós estamos a falar de proteção civil, hoje em dia fala-se muito de proteção civil. Antigamente falava-se muito relativamente à parte mais florestal. Hoje em dia, com as alterações climatéricas que existem e as alterações meteorológicas que ocorrem pontualmente em território nacional e não só, está também a vir à tona a proteção civil. Aquilo que me traz aqui hoje e o convite que me foi feito para falar um pouco de proteção civil, aquilo que eu me vou focar é na proteção civil municipal, que na minha opinião é a base e será o patamar da, da proteção civil. E é aquilo que pode dar alicerces para que a proteção civil nacional tenha alguma capacidade de ação e não de reação. E nós assistimos hoje em território nacional a uma massificação da proteção civil do âmbito nacional, um, com algum descuro, com alguma incúria a nível do patamar municipal de proteção civil. O patamar municipal de proteção civil é tão ou mais importante do resto, e nesse contexto em que este fórum decorre, este Congresso Internacional, estamos a falar daquilo que é a sobrevivência humana. E a proteção civil bate muito nisso. E aquilo que me traz aqui, aquele tema que eu vou aqui abordar, tem a ver com o ciclo da emergência. O ciclo da emergência é algo que nós temos de trabalhar a nível de todos os patamares e é, diria, transversal a todos os cidadãos, com foco, como é óbvio, para quem trabalha na área da proteção de pessoas e bens. E se nós compreendermos o ciclo da emergência, estamos muito mais capazes, no contexto de sobrevivência, ter uma capacidade de ação dentro da reação, porque um contexto de sobrevivência é algo que muitas das vezes não é proporcionado, acontece. E esse contexto de sobrevivência faz com que tenha que haver uma ação pensada, planeada. E acho que é aqui que é o foco. A parte fulcral da proteção civil é, é conseguirmos mitigar, é conseguirmos antecipar, é conseguirmos ter uma capacidade de montar, entre aspas, tudo aquilo que é a nossa idealização, para depois ter sumo, ter substância, para podermos continuar a ter outro trabalho. Aquilo que hoje nós reparamos muito no âmbito da proteção civil, e quando digo de proteção civil falamos muito de bombeiros, nada contra, até porque sou bombeiro também, é que os first responders, ou seja, bombeiros, PSP, GNR, como é óbvio, eles vão ter que atuar. É uma resposta. Aconteceu, resposta. Agora, aquilo que nos faz pensar e aquilo que nos obriga a pensar é o que está a montante, ou seja, o que é que está para trás. E é isso que hoje vou trazer aqui, que é aquilo que eu acho que nós temos que trabalhar muito. E se nós trabalharmos isto muito, até com aqueles palestrantes que ouvi ontem, ouvi as comunicações de emergência, eu gostei muito daquilo que ouvi, eu tive um dia muito ocupado, também tive a dar formação, mas ainda consegui assistir, e aquilo que assisti mais até foi às comunicações de emergência. E na verdade gostei daquilo que ouvi, mas tudo isso assenta numa base muito necessária, que é o planeamento, que é a mitigação. Eu não posso dizer que nós conseguimos trabalhar a sobrevivência
se não trabalharmos o cidadão comum noutros âmbitos. E é isso que me traz aqui, ok? E vou compartilhar a tela e vamos começando a falar. Eu só queria perguntar uma coisa ao Paulo. No final será as questões. Tenho 50 minutos diretos e depois no final poderá haver questões, é isso? Sim, sim. Ok, então eu vou aqui explanar aquilo que depois o Paulo, se quiser, já tem esta apresentação, se quiser partilhar com todas as pessoas que se inscreveram no Congresso, não há problema nenhum, pode partilhar à vontade, Paulo. Okay. É preferível assim, que é para não te cortar o raciocínio. Ok. Estou aqui a tentar, já está. Estão a ver a minha tela, não estão? Sim. Ok. Pronto. Dá para ver, não dá, Paulo? Está tudo ok. Pronto, ok. Bem, aquilo que eu fiz foi um pequeno resumo. Como é óbvio, eu tinha dito ao Paulo que o convite é uma coisa que me valoriza, que me acrescenta. Poder partilhar com várias pessoas, até outras pessoas que não fazem parte do nosso sistema, do nosso país e do nosso sistema de proteção civil, é interessante chegarmos a mais pessoas e vendermos, entre aspas, a nossa ideia. Porque isto basicamente é vender ideia. E quando se vai vendendo a ideia, muitas das vezes a ideia vai interessando e vai agregando. E esse é o grande objetivo. E aquilo que eu tinha dito ao Paulo é que, para falar de proteção civil, podia haver aqui uma discrepância e acho que podemos começar e devemos começar por este passo fundamental, que é falar um bocadinho do ciclo da emergência. E o ciclo da emergência no patamar municipal de proteção civil. Porque quando uma catástrofe ou um acidente grave acontece, como é óbvio, é o patamar nacional que vai dar resposta, porque é um dos desígnios do nosso Estado a proteger as pessoas e dar-lhes todas as condições de sobrevivência e de vivência também. Mas sem esquecer que o patamar nacional, quando trabalha, tem que trabalhar com o patamar autárquico, ou seja, com o patamar municipal. E é este patamar municipal que cada vez mais tem que estar desenvolvido, agregado, capacitado, formado para dar resposta a tudo aquilo que muitas das vezes ocorre sem estar esperado. Uma coisa é certa, nós podemos trabalhar para o pior esperando o melhor, mas o que é verdade, e o tempo tem-nos provado isso, é que muitas das vezes o pior acontece e temos demonstrado muitas das vezes a nível internacional, mundial, alguma impreparação. Porque lá está, quando nós falamos dos animais, ou seja, com os caninos que fazem busca e salvamento, quando falamos das comunicações de emergência, quando falamos das zonas de apoio às populações, quando falamos de equipas de resgate, equipas de break, achamos sempre que não faz muito sentido. Isso depois pode ser pensado depois. Claro que numa situação de catástrofe, a quem é que nós vemos? Os rádios amadores a ajudar, vemos as equipas sinotécnicas, muitas das vezes de âmbito quase privado, a ajudar, vemos os peritos que estão na área da proteção civil, que não estão encaixados em nenhuma organização, a organizarem-se para poder dar ajuda, e isto não é mais nem menos do que proteção civil, que poderia ser maximizada e valorizada. Okay? Aquilo que eu vou aqui tocar nestes 27 diapositivos que vamos conversar aqui, tem 5 pontos fulcrais. Ou seja, as grandes áreas da ação dos serviços municipais, onde é que os serviços municipais de proteção civil são, na realidade, relevantes, são, na realidade, entidades preparadas para trabalhar no âmbito de proteção civil. No segundo ponto será a importância do ciclo de emergência para com o patamar municipal. O terceiro ponto será uma análise SWOT ao ciclo de emergência, ou seja, as forças, as fraquezas, as oportunidades, as melhorias deste ciclo de emergência. Também é importante olharmos para ele como, na verdade, um ciclo que não está totalmente fechado, pode ser melhorado. Okay? Depois, falar sobre o papel dos serviços municipais na questão da sobrevivência, do sobrevivencialismo. E depois, eu poderia dizer que era Portugal, mas eu optei por falar na Europa, porque hoje em dia os problemas de Portugal são problemas da Europa, e os problemas da Europa são problemas de Portugal. E a pergunta que se coloca é, será que a Europa está preparada para sobreviver? Eu acho que tem algumas dificuldades, mas também lá vamos chegar. Todas as questões que possam querer colocar, vão apontando, e como o Paulo disse, no final da apresentação poderemos ter, e vamos ter certamente tempo para as debater relativamente ao que estamos aqui a expor.
quais são as grandes áreas dos serviços municipais de proteção civil? A proteção civil municipal está prevista em lei, não é? Ou seja, existe em Portugal a Lei de Bases da Proteção Civil, e a Proteção Civil tem, na sua Lei de Bases, 8 grandes princípios. São vários, são 8. Aqueles 2 que eu gosto muito de falar é o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Quando conseguimos precaver e prevenir, muito provavelmente tudo o resto tem pouco impacto. Como é óbvio, não há risco zero. Não há zero possibilidades de não termos uma situação. Isso não existe. Então, aquilo que nós vamos desenvolvendo, e aquilo que muitas das vezes nós queremos desenvolver num patamar municipal, é um conjunto de fatores e de tarefas que possam dar substância aos patamares de municipais. Aqui entra uma situação que muitas das vezes é errónica. Estamos a falar de quem? Estamos a falar muitas das vezes que os presidentes de Câmara, que são os decisores políticos, são os seus responsáveis pelo patamar municipal, ou seja, são os responsáveis pela sua área territorial, têm como funções a proteção civil. E ele é a autoridade máxima de proteção civil no seu conselho, e a lei de base até prevê que ele possa decretar a situação de alerta no seu território. E ao decretar a situação de alerta no seu território, pode automaticamente preparar o seu território para aquilo que pode acontecer. O exemplo claro é, nós tivemos esta semana que passou no território nacional, 2 dias, na terça e na quinta, que a probabilidade de precipitação intensa, de condições meteorológicas adversas, era bastante acentuada. E havia uma grande probabilidade, e havia territórios suscetíveis e vulneráveis que iam ser afetados. Em 308 municípios do território nacional, eu não vi grandes territórios, grandes concelhos, a ativar, neste caso, a decretar, a declarar a situação de alerta por antecipação. Para quê? Para ativar as suas CCOMs, os seus Centros de Coordenação Operacional Municipal. Poucos concelhos fizeram isso. O que é que isso permite? Permite, por antecipação, acompanhar a própria situação, perceber a sua evolução, acompanhar as ocorrências e perceber se há necessidade de empenhamento de mais meios e se esses meios são finitos. Esses meios sendo finitos, como são, nós temos que pensar qual é depois o desenvolvimento. E daí pode surgir a ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de cada concelho, para uma maximização de resposta. E isto é proteção civil, e aquilo que nós vamos notando, e aquilo que nós vamos avaliando ao longo dos anos que vão passando, é que não há uma preparação política para a proteção civil. E depois, como não há uma preparação política, é visto sempre como uma divisão ou um serviço dentro da própria Câmara Municipal que não tem que ser muito valorizado. Ou seja, é quando acontece, é quando se lembra que existe. Durante os outros dias que nada acontece, deixa de ter grande relevância. Isto é um patamar que tem que ser alterado e modificado desde já. Se me disserem que estamos a tempo, como é óbvio, eu diria que estamos sempre a tempo, desde que a gente tenha vontade de fazer aqui uma alteração. Muitas das vezes nós não conseguimos estar a tempo porque vamos sempre atrás do prejuízo. É quando acontece, nós somos muito reativos. E nós devíamos ser pessoas ativas, entidades ativas, e que desse valor. E em cada território, nós podemos nos agregar de outras organizações para valorizar a proteção civil municipal. Então, os serviços municipais, quais são os grandes propósitos que têm para o seu trabalho, o seu desenvolvimento? Estamos a falar da prevenção de riscos. A primeira palavra logo é prevenir. E quais é que são os riscos? Para eu fazer riscos, para eu avaliar risco, eu tenho que ter uma matriz de risco. E a matriz de risco básica, a mais básica que existe, estamos a falar da gravidade e da probabilidade. Ou seja, eu tenho que perceber que se o território, qual é os riscos que tem, naturais, mistos ou tecnológicos. Dentro dos naturais, vou buscar aqueles que ocorrem historicamente no meu território e vou ordená-los por critério de probabilidade e de gravidade. No meu território, que é a Covilhã, eu não tenho probabilidade nenhuma de acontecer um tsunami. Não tenho mar, isto é um não risco. Mas tenho outro tipo de riscos. Tenho um risco de neve, tenho um risco de precipitação intensa, vento forte, movimentos de vertente, abatimentos de via, queda de estruturas, rupturas de barragem, incêndios urbanos, acidentes de viação, acidentes com matérias perigosas. Ou seja, sismos não é muito provável, mas a gravidade será elevada. O que é que isto quer dizer? Quer nos dizer que a Proteção Civil Municipal tem que prevenir riscos e, após prevenir,
tem que fazer o seu levantamento de risco, ou seja, tem que fazer um catálogo de riscos onde perceba a hierarquia do risco. Qual é o risco com maior probabilidade de acontecer, o segundo, o terceiro e o quarto, e por aí vamos trabalhando os riscos, e por isso é que existem medidas de autoproteção para cada risco, existem medidas de mitigação para cada risco, e existem também as suas medidas através de um planeamento, e por isso é que existem os planos prévios de intervenção, por isso é que existem os planos de coordenação de evento, por isso é que existem os planos de emergência familiar, que também era um bom tema para este congresso, falar sobre os planos de emergência familiar, que estamos a falar de sobrevivência. Isto não é mais nem menos do que prevenção. Depois, planeamento e preparação. Eu, para prevenir riscos e para os identificar, assim vou ter que os perceber como é que eu posso trabalhar. Isto chama-se planeamento. Eu tenho um risco de neve, eu posso fazer um plano prévio de intervenção para nevões. E plano prévio de intervenção, o que é que quer dizer? É para preparar a resposta em caso de neve. Aonde? Onde, historicamente, a neve cai com regularidade e com probabilidade de afetar pessoas e bens. Ok? Então, como é que eu me vou preparar? Com equipamento, com material e com testes. Não me adianta eu fazer um plano e logo a seguir eu nunca testar este plano. Também acontece muito para esse país fora, termos planos municipais de emergência e proteção civil aprovados que nunca foram testados. Os planos têm uma missão, que é, além de serem construídos e desenvolvidos com a interação de todos, devem ser documentos que permitam depois ser planeados e testados em TTX, em CPX e em LiveX. Ou seja, em TTX, Table on Top Exercise, em CPX, que é sem movimentação real de meios, e em LiveX com movimentação real de meios. Só assim é que faz sentido eu preparar-me o meu planeamento. Ou seja, isto é uma escada hierárquica. Eu primeiro identifiquei os riscos, preveni os meus riscos através de quê? De um planeamento efetivo e de uma preparação. E a preparação tem a ver com isso. Não só com o conhecimento técnico, mas também com a articulação e interação de todos os agentes de proteção civil que trabalham para com o município, como é óbvio. Depois, outra das grandes áreas de ação da proteção civil, estamos a falar da resposta a emergências. Como vocês podem ter essa noção ou não, a proteção civil não está formatada para responder diretamente. A proteção civil municipal é um apoio às operações. Quem tem que fazer a primeira atuação para as operações são os first responder. E os first responder estamos a falar de quem? Em território nacional, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, a UEPS da Guarda Nacional Republicana também, como é óbvio, que há áreas específicas de atuação, os bombeiros, os chapadores florestais, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Instituto de Segurança Social, por exemplo, também. Ou seja, é essas entidades que têm o dever de responder à saúde pública para com uma emergência. A proteção civil, como é óbvio, de âmbito municipal, tem todo o dever de apoiar as operações e estar envolvida nelas, mas não pode se tornar um first responder. Ou seja, os serviços municipais de proteção civil, se tornarem um first responder, estão a desvirtuar o seu princípio, porque o seu princípio é planear, precaver, prevenir, mitigar. Não é responder. Eu posso e devo apoiar a resposta. Não posso é substituir-me àqueles que nasceram e têm formação e têm competências técnicas para ser os first responder. Por isso é que o ciclo de emergência é tão importante. Porque no ciclo de emergência cabemos todos. A proteção civil serve para quê? Para fazer os dois primeiros passos. A precaução, a prevenção, a mitigação, o planeamento. Okay? Quando existe uma resposta, é os first responder que vão responder. Depois, voltamos-nos a envolver todos aonde? Na recuperação. É este o grande objetivo, que é prevenir, preparar, mitigar, em caso de necessidade de responder e depois ajudar à recuperação. Até lá, nós estamos a desvirtuar este papel importante que é o patamar municipal de emergência, de proteção civil, peço desculpa. Depois, outra das coisas que é muito importante e é para aí que serve o trabalho da proteção civil municipal. Volto a referir, estamos a falar sempre no patamar municipal. Muitas vezes falamos de gestão de emergência e gestão da emergência. Um gestor de emergência é um indivíduo que trabalhou por antecipação. E um gestor de emergência não trabalha durante a emergência, apoia durante a emergência. Porque o gestor da emergência é aquele que já está envolvido na ocorrência. Ele está a gerir a própria emergência. Um gestor de emergência é aquele indivíduo que trabalhou
a prevenção, a precaução, a mitigação, a informação, a sensibilização pública e, quando a ocorrência acontece, ele pode apoiar o gestor da emergência porque ele tem todo o trabalho de back-office feito e desenvolvido. E é uma mais-valia. Okay? É para isto que servem os coordenadores municipais de proteção civil, servem para ser gestores de emergência. Okay? Para trabalhar as ocorrências, quando elas ocorrem, no apoio interativo ao COS, ao Comandante das Operações de Socorro, ao indivíduo que está a liderar a operação. Esse indivíduo que está a liderar a operação é o indivíduo mais graduado, é o indivíduo que tem a responsabilidade de fazer o melhor possível. E aqui o gestor de emergência está a dar um papel ativo nisso. Depois temos também as funções de evacuação e abrigo. Eu, no meu papel de técnico de proteção civil, e defendo isso, já no meu mestrado defendi isso, eu sou um apologista do confinamento em detrimento da evacuação. Em casos específicos, como é óbvio, a evacuação é mandatória. Se tem um sismo, tem um imóvel em risco de derrocada, em risco de abatimento, eu vou ter que evacuar, isso não há dúvidas. Agora, por exemplo, quando falamos de um grande risco que acontece em Portugal e que é aquele que é muitas vezes noticiado, que é os incêndios florestais, muitas das vezes vemos evacuações em massa sem necessidade nenhuma, porque as habitações muitas das vezes têm condições para as pessoas lá estarem. Além de arrancarmos as pessoas, entre aspas, dentro da sua habitação e levarmos para um pavilhão ou para outro sítio qualquer, onde não têm medicação, onde não têm o conforto, onde não têm, se calhar às vezes, outro tipo de condições, eu tenho que perceber se o confinamento não ganha mais do que a evacuação. E em 2017, infelizmente, Portugal percebeu, muitas das vezes, a evacuação sem ser controlada, foi o que aconteceu, pode levar à morte. Porque muitas das vezes o cidadão comum não tem este espírito de sobrevivência, não tem esta capacitação de sobrevivência e muitas das vezes não percebe o mínimo para se poder pôr em segurança. Há uma grande falta de percepção de risco no território nacional. O cidadão comum muitas das vezes já está em perigo e ainda acha que nem em risco está. Isto é uma coisa que temos que mudar. É a capacitação para o risco relativamente ao cidadão comum. O cidadão comum hoje ouve que vai chover. Também falamos muitas das vezes tecnicamente para o cidadão comum, isso é errado. Se eu disser ao cidadão comum que nos próximas 24 horas vão chover 400 milímetros em 24 horas, a pessoa nem sabe o que é que são milímetros. Mas se eu disser ao cidadão comum, olha, vai chover 400 litros de água por metro quadrado. Quantos metros quadrados tem a sua casa? A minha casa tem 50 metros quadrados. Agora multiplico 400 por 50. Epá, isto é uma enormidade. Agora multiplico isto para o território nacional, durante 24 horas. Se calhar a pessoa começa a ter uma consciência diferente que, quando chover aquela percentagem ou aquele volumetria, se calhar ele está em risco. Okay? Em risco estamos sempre. Ele pode já estar em perigo. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, que é a consciência para o risco. A consciência cívica do risco. E isto também depende muito do patamar municipal. Por isso é que o patamar municipal tem a obrigação de informar e sensibilizar. Quando isto não acontece, muitas das vezes o que é que nós temos? Pessoas, como vimos há bem poucos dias, a andar de carro num percurso de água em que os carros ficam completamente cobertos de água, em que vemos pessoas no meio da rua a ser arrastadas por água porque acham que vão passar uma poça de água que vem de uma pressão intensa, com uma intensidade brutal, e as pessoas não têm a noção do perigo que estão a passar, e isto tudo leva a quê? Os first responders têm que andar a atuar para tapar buracos. Toca o telefone para aqui, toca o telefone para ali, toca o telefone para acolá, porque as pessoas são um problema nestes dias. E as pessoas, se fossem ensinadas, educadas, se calhar seriam os primeiros a ajudar na resposta. E nós temos um país que serve de exemplo para esta temática. Nós temos o Japão, que é um país que tem uma consciência cívica do risco muito elevada, tem uma percepção do risco muito elevada e tem os first responder, que são a população. Historicamente, isto é possível ler, a história diz-nos que as grandes ocorrências no Japão tiveram um impacto para com a sociedade elevado, mas a própria sociedade resiliente e resistente conseguiu ser os primeiros a responder às necessidades. Hoje em dia, em território nacional, isto não tem este caráter. Nós hoje temos massificado o pedido de ajuda. Enquanto nós não percebermos que se chover eu vou ter que limpar os algerós, os rales, os sumidouros, eu vou ter que fazer com que a água possa escoar naturalmente, é um exemplo. É a mesma coisa. Eu sei que vai nevar
e mesmo assim vou fazer um percurso de neve, sem pneus de neve, sem correntes. Quer dizer, isto acontece. Neva na serra, temos aqui 3, 4 mil pessoas a subir para a serra, sem pneus de neve, sem correntes, sem nada. Porquê? Porque a pessoa não tem noção do risco. E isto é algo que tem que ser trabalhado a nível municipal, para com as suas populações. Quando eu estava a falar do confinamento, tem a ver com isto. Eu, se calhar, consigo confinar e acompanhar mais facilmente do que, de repente, ter que evacuar 1000, 2000 pessoas e dizer assim, e agora? Alimentos. E agora? Alimentação, medicação, bens de primeira necessidade, camas, neste caso, cobertores. Temos que trabalhar isto tudo depois numa ótica muito maximizada. E nós não temos uma logística de operações, uma logística de sobrevivência que vá dando resposta a isto. Okay? Depois, comunicação e informação. Pegando aqui no patamar da comunicação, a comunicação aqui funciona e devia funcionar por prevenção, por antecipação. Nós devíamos informar e comunicar regularmente e sem com isso massacrar as pessoas ao ponto de elas desvalorizarem aquilo que vão ouvindo. E aquilo que nós temos essa percepção, ainda estes dias que passaram, tínhamos canais de comunicação a dizer Portugal tem alerta vermelha, alerta laranja. O alerta não é para a sociedade, o alerta é para os agentes de proteção civil. O aviso é que é para a população. Ou seja, o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, lança avisos. E esses avisos é para a proteção civil e para todo o cidadão comum. A proteção civil recebe este aviso e pode o transformar num alerta. Mas o alerta é para quem? O alerta é para os agentes de proteção civil aumentarem a sua capacidade de resposta, melhorarem a sua capacidade de resposta. É para isto que isto serve. Portugal pode estar em aviso laranja e o alerta ser amarelo. E a capacidade de resposta é diferente. Ok? E isto não acontece. Há uma grande dificuldade de nós passarmos este tipo de temáticas para os jornalistas, para o cidadão comum. Porquê? Porque há um papel que é fundamental que não está a ser trabalhado, que é o pilar da informação e sensibilização pública. Quanto mais sensibilizarmos, quanto mais estivermos perto das pessoas, mais as conseguimos doutrinar, dar-lhe uma doutrina, dar-lhe uma ideia, dar-lhe um conhecimento para que eles possam, na verdade, ser parte da solução e não ser parte do problema num acidente grave ou numa catástrofe. E por isso é que o papel da sobrevivência é tão ou mais importante do que tudo o resto. Mas continuo a dizer, eu só consigo sobreviver se tiver a capacitação de perceber como é que posso sobreviver. Se eu estiver dentro d'água, tiver uma boia e não saber para que é que serve a boia, quer dizer, eu vou morrer afogado. E se calhar a minha sobrevivência estava ali ao lado. Eu tenho que ser potencializado, capacitado, para que isto possa, na realidade, ser visto de outra forma. Depois, a proteção civil tem também a sua função de apoiar as vítimas. Já estamos aqui a falar um pouco no interface resposta-recuperação. Okay? Nós ainda estamos a responder, já estamos a ajudar a recuperar. Por exemplo, Marrocos, no último sismo que aconteceu em Marrocos, nós vimos ainda operações de resgate, né, operações, e já estávamos a ver alguma recuperação, ou seja, apoiar as vítimas, aqueles que sobreviverem, dar-lhe uma retaguarda, uma alimentação. Isso, às vezes, a resposta e a recuperação confunde-se muito, porque às vezes já estamos a recuperar, em alguns sítios ainda está a acontecer a resposta. Mas essa parte do ciclo de emergência não causa confusão, que seja uma simbiose, porque aqueles que sobreviveram precisam de ser apoiados, e aqueles que ainda podem sobreviver têm que ser também resgatados, operações. Por isso, o patamar anda ali muito, muito idêntico. Relativamente à coordenação interinstitucional, é fundamental. E a Proteção Civil Municipal serve para isso. Para quê? Porque a Proteção Civil Municipal tem que trabalhar com a PSP, com a GNR, com os bombeiros, com a Cruz Vermelha, e esta capacidade de ser o gestor desta plataforma multidisciplinar vai trazer ganhos. Se isto não acontece porque a Proteção Civil Municipal não trabalha, no dia que houver uma ocorrência grave ou uma catástrofe, como é óbvio, cada um vai fazer à sua maneira e não vai haver uma gestão mais criteriosa de uma equipa multidisciplinar que, se tivesse agregada, daria frutos, trazia frutos. Isso sem sombra de dúvida. Até lá, o caminho é duro, é penoso, sem sombra de dúvida. Mas temos que o caminhar, temos que o palmilhar, porque se nós não fizermos aqui uma interação diferente, vai ser muito complexo. Depois,
Mais 2 pontos para terminarmos esta parte das grandes áreas de ação dos serviços municipais. A recuperação e a reconstrução. Isto é a última parte do ciclo da emergência, vamos falar a seguir, que tem a ver com a recuperação. Ou seja, a proteção civil, como é óbvio, depois das operações terminarem, temos que acompanhar a recuperação e trabalhar efetivamente para a recuperação. E aí entram quem? Entra a Segurança Social, ou a Ação Social da Câmara, entra a parte dos apoios, do apoio psicológico, entra a parte de outro tipo de atores que certamente não tiveram logo como first responder, mas são os second responder, ou seja, são os segundos a responder para que haja um equilíbrio entre aquilo que foi atuar no imediato e depois apoiar a recuperação e que isto traga uma reconstrução melhorada. Aquilo que vamos assistindo é que muitas das vezes os desastres naturais, os acidentes graves, as catástrofes, não nos trazem a capacidade de melhorar, alterar aquilo que não estava bem. Continuamos muitas das vezes a fazer igual. E quem faz igual não cresce, não evolui. Se nós precisamos de melhorar, nós temos que aprender com aquilo que foi o passado. E isso muitas das vezes não acontece, e ao não acontecer, a reconstrução é muito idêntica à anterior. Logo, o ciclo da emergência já está a terminar de forma errada e vai começar de forma errada. Relativamente à educação e à sensibilização, já há pouco eu falei, é muito importante, é interessante e é relevante que exista uma promoção clara e inequívoca da educação e da sensibilização. Eu sei educar e sensibilizar desde novo, eu tenho uma capacitação quando for mais velho. Isto é uma verdade indesmentível. E por isso é que estas temáticas, eu não vejo porque é que não há no programa educacional em Portugal uma disciplina de proteção civil, pura e dura. Proteção civil pode ser falar sobre sobrevivência, falar sobre riscos, falar sobre suporte básico de vida, falar sobre um acionamento 112, falar sobre a análise de riscos, falar sobre o que é medidas de autoproteção, porque se eu quiser ser médico, isto interessa-me. Se eu quiser ser carpinteiro, isto interessa-me. Porque estamos a falar de pessoas e a proteção civil não é mais nem menos do que pessoas e bens. Enquanto nós não percebermos que isto tem tudo a ver com a educação de um país, onde é que se vê a valorização de um país? É na sua segurança, na sua educação e na sua saúde. E ponto. Estes 3 pilares fundamentais fazem com que qualquer Estado mundial seja melhor. E se vocês olhando para os países do mundo, vocês vão ver onde é que estão as fragilidades. Há países que não são seguros, há países que não têm saúde, educação para a saúde, não têm saúde, não têm capacidade de resposta à saúde, e há outros que não têm capacidade educacional. E há muitos deles que não têm estas 3 coisas. Por isso é que são países pobres, com grandes dificuldades de evolução, considerados países de terceiro mundo. E depois temos Portugal, que é um país considerado até seguro, até ver. É um país que investe na sua saúde e na sua educação, mas ainda não o suficiente para ser um país de topo, porque os países de topo são poucos e são aqueles que são inequivocamente educacionais, de proteção à saúde e com uma capacidade inequívoca de proteger o seu cidadão. Porque o cidadão vai se envolver nessa proteção. Okay? E isto são coisas que não sou eu que digo, eu leio. E ao ler nós aprendemos também muito. Resumidamente, sobre este primeiro ponto, os serviços municipais de proteção civil desempenham um papel crucial na segurança e no bem-estar das comunidades locais, trabalhando para minimizar os impactos das emergências e dos desastres. Ou seja, estas grandes áreas que eu aqui falei, se forem trabalhadas, se forem potencializadas, se forem preparadas, não tenho dúvidas nenhumas que vamos diminuir drasticamente o risco. E como disse há pouco, o risco zero não existe. Mas trabalhamos estes pilares das áreas de ação num serviço municipal, é inequívoco que estamos muito mais preparados para a resposta do que até aqui. Entrando aqui, então, no ciclo da emergência. Entrando aqui no ciclo da emergência, qual é a sua importância? Tópicos, o ciclo da emergência tem que ser aplicado no patamar nacional, no patamar municipal e no patamar de freguesia. E o Paulo lançou o desafio de falar aqui um bocadinho das unidades locais de proteção civil, mas para falarmos das unidades locais de proteção civil, temos que perceber primeiro o patamar municipal. E por isso é que a apresentação bate primeiro nisto, e se sobrar um bocadinho de tempo, podemos falar das unidades locais de proteção civil, que é onde até cabe, e devia caber os rádios amadores, se houvesse,
onde devia os voluntários serem, se calhar, organizações como vocês representam a nível nacional, devia ter estas instituições a colaborar ativamente com as juntas de freguesia, e isto era um crescimento brutal, não só para o nosso território, mas para aqueles também que nos visitam. O que é que o ciclo de emergência nos traz? Antecipação e prevenção. Okay? Depois, preparação adequada. Quando estamos a falar de antecipação e prevenção, é aquilo que eu vos disse há pouco. Eu tenho que olhar para os riscos, perceber os riscos que eu tenho, a sua gravidade, a probabilidade, se o meu território é vulnerável ou não, se é suscetível que aconteça ou não, e mediante isto eu vou ter que elaborar uma prevenção, através de planeamento, através de planos. Okay? Volto a repetir, planos sem serem testados não têm validade nenhuma. E nós temos muitos planos feitos que não foram testados. Logo, não são mais nem menos do que uma resma de folhas que ali está. Ponto. Okay? Os planos, ao serem testados, permite, no debriefing, perceber pontos a acrescentar, pontos a melhorar, pontos a corrigir, oportunidades de melhoria. E isto não pode custar. Isto tem que ser o ciclo normal do teste. Nós percebemos que, no final, as coisas não aconteceram da forma que pensámos. Correram menos bem. E é isto que nos permite ter outra capacidade de planear, idealizar e potenciar. Depois, o ciclo de emergência, o que é que nos permite? Uma preparação adequada. Ou seja, eu tenho que me preparar para uma resposta efetiva, pormenorizada, particularizada muitas das vezes, para um cenário específico. E esta especificidade dos cenários leva a que haja um treino regular. E um treino regular aqui não é da resposta, porque, volto a dizer, a Proteção Civil Municipal pode apoiar as operações, mas não tem que fazer operações diretas, pode-as apoiar. E antes disso, o que é que ele tem que fazer? Tem que se envolver com todos aqueles que respondem para criar, na realidade, um papel relevante e importante. Depois, o ciclo da emergência não é mais nem menos do que a preparação para uma resposta rápida e eficiente. Se treinarmos, se nos prepararmos, se nos formarmos, se testarmos, não tenho dúvidas nenhumas que no dia que for necessário, a resposta será mais rápida e terá um valor acrescentado. Volto a dizer, perfeita não será, mas terá um valor acrescentado porque foi trabalhada por antecipação. Depois, o ciclo da emergência permite-nos aqui uma avaliação constante. E o que é isto, a avaliação constante? Não é mais nem menos do que a todo momento nós estarmos a tirar oportunidades de melhoria. Por isso é que no próximo ponto que me traz aqui, eu faço uma análise SWOT ao ciclo da emergência. Okay? Depois, recuperação sistémica. A recuperação sistémica é o quê? É um processo de recuperação depois da emergência que vamos tentar promover uma rápida restauração da normalidade. E a normalidade, por exemplo, pode ser o restabelecimento da água, da luz, das condições mínimas de saneamento, nos territórios onde isso existe, mas pelo menos dar as condições mínimas que as pessoas possam ter. E nós não estamos a assistir na faixa de Gaza que as coisas mínimas que já estamos a falar é de água, eletricidade e alimentos. Menos do que isso, ninguém consegue sobreviver, ou pelo menos terá grande dificuldade em sobreviver. E isso é o primeiro ponto, e por isso é que o ciclo de emergência bate também na recuperação. Por isso é que a recuperação tem que ser uma coisa já trabalhada para ser o mais rápida possível, para que as populações não se tornem mais um problema na recuperação. Porque a recuperação ser lenta ainda pode ou não acrescentar a descredibilização ao processo. Agora, as populações necessitarem de uma resposta e não a terem, isso é muito complexo. Depois, o ciclo de emergência, o que é que faz? Há uma redução de danos e de custos, porque se eu trabalhar o ciclo de emergência, eu vou trabalhar por antecipação e vai haver uma redução. Se eu tenho menos danos, há um sismo. Eu a seguir preparo novamente. Planeio melhor, vou mitigar melhor, vou precaver melhor. Tenho já preparado uma capacidade de resposta melhorada. Quando acontece novamente, vai haver a resposta em si, a recuperação traduz mais rápida porque houve menos danos. Se houver menos danos, vamos ter que gastar menos dinheiro. Porque isto tem tudo uma parte económica que tem que ser também posta de cima da mesa. Cada vez que temos um plano municipal ativo, há um dispêndio financeiro. Cada vez que há uma catástrofe ou um acidente grave, há um dispêndio financeiro. E esses dispêndios financeiros vão importar aos municípios e não só, uma incapacidade de atuação. Depois, o ciclo de emergência tem uma grande relevância para a população. A população em si não pensa muito nisto,
mas na realidade tem uma grande melhoria, que é nós, ao investir num ciclo de emergência, nós estamos a falar do quê? Da segurança da população. Depois, transparência e confiança. Eu só consigo envolver o cidadão comum nestas coisas de proteção civil, nestas coisas de ouvir, aceitar, credibilizar, quando é uma coisa transparente e confiável. E isto é muito difícil quando falamos de política de proteção civil. Mas, na verdade, a proteção civil e a política estão aqui lado a lado. Andam, entre aspas, de mão dada. Então, é muito difícil as pessoas olharem para a proteção civil porque não confiam, muitas das vezes, na parte política. Não há uma grande transparência na parte política. E quando isto existe, em alguns territórios, que felizmente existe, transparência e confiança no político, no decisor, a Proteção Civil Municipal trabalha muito e bem, e temos, não quero estar a particularizar, mas temos em território nacional bons serviços municipais de proteção civil, em que o político percebe a sua responsabilidade, dá ferramentas de trabalho aos seus serviços municipais, ou neste caso aos seus serviços municipais de proteção civil, logo a população consegue estar muito mais próxima, ouvir, aceitar, trabalhar o risco, coisa que noutros territórios é mais difícil porque cada vez que falamos em algo é desconfiável. Outros dois pontos importantes têm a ver com a cooperação também interinstitucional, como há pouco, ou seja, as grandes áreas da proteção civil e o ciclo de emergência entroncam na questão da cooperação interinstituições, ou seja, conseguir interagir com muitos first responder, com muitos agentes de proteção civil, e isto facilita o processo. Depois, o ciclo de emergência também nos traz o quê? A aprendizagem e a melhoria. Porque eu, quando acabo o meu ciclo, eu vou ter que o iniciar novamente. E então aí eu vou ter a capacidade de aprendizagem daquilo que passou e de melhoria contínua, que é aquilo que eu quero do futuro. Eu ia só aqui partilhar, onde é que interromper, ok? E vou só aqui mostrar-vos. Ainda estão a ver a minha tela, não estão? Não. Agora já não. Não, não. Ok. Vou partilhar novamente. Pronto. Estão a ver agora, não estão? Sim. Pronto. Isto é o ciclo de emergência. Aquilo que eu acabei de falar a nível do ciclo é este. Ou seja, eu tenho, onde eu devo começar toda a minha abordagem é na prevenção. E a prevenção é nem mais nem menos que o levantamento de riscos, a análise dos mesmos riscos, a sensibilização à população, o aumento da resiliência. Isto é o primeiro pilar, a primeira fatia da nossa PISA, do nosso ciclo de emergência. Depois, vamos nos preparar. Depois de conseguir prevenir, eu vou preparar como? Com planeamento, com simulacros, com visitas técnicas, com meios de aviso à população. Depois, é aquilo que nós todos assistimos em qualquer sítio do mundo. Há uma ocorrência, há uma emergência, há uma resposta. E então, nessa resposta, o que é que nós temos que fazer? O apoio técnico à gestão da emergência, coordenação dos meios municipais. Por último, que é a tal recuperação. Temos a nossa reabilitação ou recuperação, que tem a ver o apoio no processo da reposição da normalidade, a gestão das zonas de concentração e alojamento e apoio às populações, e a inventariação de danos. Este é aquilo que eu falei. Este é o ciclo de emergência no patamar municipal. Agora já estão a ver a outra apresentação, não já, Paulo? Sim, sim. Ok. Entrando aqui na análise SWOT a este ciclo que eu acabei de vos mostrar. Estamos a falar do quê? Qual é as forças deste ciclo? Preparação adequada, resposta rápida e coordenada, envolvimento da comunidade e avaliação contínua. Estes 4 pontos são as grandes forças que eu vejo, enquanto técnico, enquanto profissional da área, relativamente ao ciclo de emergência. Na minha opinião, isto são 4 grandes pilares de força para que o ciclo seja um ponto fulcral. Preparação, resposta rápida e coordenada, envolvimento da comunidade civil e avaliação contínua. Depois, quais são as fraquezas deste ciclo? Dependência de recursos limitados. Como vocês sabem,
em Portugal e em toda a parte do mundo, os recursos são cada vez mais curtos, mais complexos de obter e mais difíceis de expender. Por isso, a dependência é uma fraqueza que eu vejo neste ciclo. Depois, falta atualização. Há muitos profissionais que fazem a sua atividade laboral de início ao fim com pouca formação. Iniciam com a formação obrigatória e depois não se atualizam, não se acompanham a evolução da temática. Nem que seja profissional ou científica, não evoluem. Okay? E isto é uma grande dificuldade para que haja um envolvimento da população também. Por isso, das fraquezas, na minha opinião, este ciclo apresenta a consciência pública, ou seja, a consciência... Agora está ali um erro. É a consciência pública, está mal escrito, peço desculpa. A falta de atualização do ciclo e também a dependência de recursos. Quais são as oportunidades que nós devemos olhar para este ciclo da emergência? A tecnologia avançada, nós hoje temos cada vez mais tecnologia, e os drones a nível militar vieram provar isso, os aéreos, os robôs terrestres, e podíamos também aplicar tudo isto, e vamos aplicar, e estamos a aplicar toda esta tecnologia em proteção civil. Por isso, é a grande oportunidade que nós temos de pôr a tecnologia a trabalhar para proteger pessoas e bens. E para proteger como? Não é na resposta. Eu não quero um drone para ir apagar um incêndio ou para pôr uma câmara térmica para perceber os pontos quentes do incêndio, por exemplo. Eu quero a tecnologia para trabalhar por antecipação. E é aí que nós temos que ter o nosso foco. É antes de acontecer. E é para isso que nós temos que trabalhar. Porque se nós trabalharmos muito isto, a parte da sobrevivência passa a ser uma parte residual, que também tem que ser pensada, como é óbvio. Depois, oportunidade de ter parcerias estratégicas com entidades. E ainda ontem me lembrei, nós temos vários rádios amadores. Por que é que nós não os envolvemos para uma resposta de proteção civil? Por que é que nós não os envolvemos para uma mitigação, para uma preparação? Isto é errado. Okay? Nós temos outras entidades que estão em território nacional, que têm pessoas dedicadas, pessoas que se empenharam isoladamente em valorizar uma temática que às vezes nem é a sua profissão, e nós não os envolvemos neste patamar. Isto é uma oportunidade, na minha opinião. Depois, deve haver uma capacitação contínua relativamente a tudo o que é a proteção civil. E esta capacitação tem a ver com, não só para os first responder, bombeiros, PSP, GNR, mas também para os serviços municipais. Os técnicos que trabalham no âmbito municipal de proteção civil têm que se atualizar permanentemente, regularmente, para trabalharem muito bem a preparação e a mitigação. Por último, quais as grandes ameaças a este ciclo? Desastres de grande escala. Este ciclo parte-se, não tem capacidade de choque a desastres de grande escala, e disse isto em vários países, uns mais desenvolvidos do que outros, mas sempre que temos um desastre em grande escala, nota-se claramente que o ciclo de emergência tem esta fragilidade, esta ameaça permanente. Depois, as mudanças climáticas, não é a meteorologia, não é as condições meteorológicas, é o clima, a junção de vários pontos durante vários anos tem-nos mostrado que há uma mudança e isto ameaça o ciclo, porque o ciclo de emergência terá uma grande dificuldade em trabalhar diretamente a questão só da resposta. E depois, aquilo que nós assistimos muito, excesso de informação leva a uma desinformação. Isto ameaça a resposta da proteção civil, isto ameaça a preparação da proteção civil. E nós hoje vimos pessoas em pânico com coisas que, muito provavelmente, se houvesse uma informação correta, objetiva, fidedigna, não existia. Okay? Isto são três grandes ameaças que o ciclo de emergência tem. Ou seja, resumidamente, em suma, esta análise SWOT ao ciclo de emergência destaca o quê? A importância de capacitar as forças com as oportunidades e trabalhar e mitigar as fraquezas para enfrentarmos as ameaças. Esta contribuição faz com que a proteção civil possa ser cada vez mais robusta e eficaz. Temos um caminho muito longo a percorrer no âmbito municipal em proteção civil, mas esse caminho tem que ser percorrido. E esse caminho tem que ser percorrido já. E andamos a portelar muitas das vezes para não tocar em assuntos que podem melindrar pessoas, e nós temos que pensar claramente. Nós não podemos estar preocupados com os melindres, temos que estar preocupados com as pessoas, e para quando acontecer temos uma capacidade de resposta objetiva. Qual é o papel dos serviços municipais a nível do sobrevivencialismo, ou seja, da sobrevivência? Estamos a falar do quê? Nós podíamos envolver
esta parte da sobrevivência, em que, na educação e consciência, a consciencialização da população levava aqui. Eu quando estou a dar palestras no 7º, 8º e 9º, ou no 5º e 6º, que também já começa a existir, pelo menos do 5º ano para a frente, até o 12º, nós falamos do plano de emergência familiar. E no plano de emergência familiar, nós falamos da mochila de sobrevivência. E começamos a capacitar as pessoas, os docentes, os não docentes e os alunos, para perceberem o quê? Quando acontecer, eu tenho que ter uma mochila disponível aonde? Não é lá no sótão arrumada. Tem que estar no meu caminho de fuga, pré-preparada, com aquilo que é necessário para eu, nos primeiros 3 dias, não estar à espera de resposta dos outros. Eu ser a minha própria resposta. E isto que nós estamos a fazer é residual? É. É uma gota num oceano, porque nem toda a gente o trabalha? É verdade. Mas isto tinha que ser muito mais pensado e muito mais preparado. Ou seja, desenvolver formação para consciencialização, educar, para que haja uma capacidade de sobrevivência quando acontecer uma catástrofe ou um acidente grave. Depois, o papel dos serviços municipais a nível de sobrevivência tem a ver com o fornecimento de informação e recursos. Como é óbvio, eu tenho que fazer zonas de apoio à população em que tenham logística para receber pessoas, que tenham capacidade logística para que isso aconteça. E se vocês percorrerem este país de uma ponta à outra, vocês vão perceber que grande parte da Proteção Civil Municipal não tem um back-office logístico para dar resposta, pelo menos, a uma percentagem da população. E como não tem, a logística de proteção civil de âmbito municipal é residual. Logo, é uma das coisas que os serviços municipais têm que investir, que é uma fatia da sua rúbrica financeira ser investida na logística para que a proteção civil municipal possa ser uma resposta nas ocorrências à população. Até lá, vamos falhando, como é óbvio, e falhamos em larga escala, porque não chega a ter um pavilhão em que se coloque lá 100, 200, 300 pessoas, onde depois não há água, ou a água é fria, onde não há possibilidade de alimentação, onde não há higiene pessoal, ou seja, há aqui uma série de fatores que faz com que a Proteção Civil Municipal tenha que ter um reforço logístico maior e observar esta questão da sobrevivência de outra forma. Depois, devemos desenvolver planos pessoais de emergência, ou seja, quando digo pessoais aqui, é o cidadão fazer o seu plano de emergência familiar. É uma coisa que vou falar em breve numa formação online também, de 3 horas, em dezembro, que é para que o cidadão comum saiba como desenvolver o seu plano de emergência e para que é que ele serve. E aí dentro, até posso convidar desde já o Paulo a estar presente nessa ação, para também poder dar um acrescento na área da sobrevivência, na mochila de sobrevivência, para que as pessoas percebam claro e inequivocamente que não estamos a dizer para se montar uma mochila só para termos ali a mochila na porta. É porque nós não sabemos quando é que vai acontecer, mas se acontecer, temos tudo preparado para ser menos um problema nos primeiros 2, 3 dias para os agentes de resposta, para a proteção civil. E se nós pensarmos isto nesta ótica, se eu tenho 50 mil habitantes, se pelo menos 10% destes 50 mil tiverem a sua capacidade de responder, eu vou ter 2, 3 dias para conseguir ter mais tempo para responder àqueles que não quiseram saber. E muitas das vezes nós esquecemos que as pessoas afetadas são as pessoas que trabalham nos hospitais, que trabalham com polícias, que trabalham com bombeiros. Eu posso ter um sismo e ter afetado, se calhar, 20% ou 30% do efetivo de um corpo de bombeiros. Quem é que vai responder se não há bombeiros porque ficaram afetados? Ou seja, isto tem que nos obrigar a pensar e obrigar a ser autónomos, ou pelo menos ter alguma capacidade, alguma autonomia de responder em caso de acidente grave com uma sobrevivência em equipa. Depois, estamos também a falar do fornecimento de recursos locais de segurança. E estamos a falar do quê? Estamos a falar de identificar e promover, quando digo aqui refúgios seguros, estamos a falar de zonas de abrigos, que muitas das vezes o projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras já identificou nas freguesias, mas que muitas das vezes nem estão abertos, não estão a funcionar. É preciso consciencializar também as juntas de freguesia para que isto seja um facilitismo e não uma entropia quando nós quisermos, na realidade, criar uma zona de retaguarda a nível da sobrevivência. Depois, está aqui a azul e não é por acaso. O que está aqui a azul, eu acho que é o papel mais importante da Proteção Civil a nível de sobrevivência, que é coordenar grupos de pessoas que têm, como temos nesta sala virtual, tanto aqui no Zoom como
no YouTube a assistir. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nestes, aqui estão 47 mais 12, mais 14 online, estamos quase 60 pessoas. Destas 60 pessoas, eu diria que se calhar metade, ou mais de metade, são pessoas que lidam diretamente com este tema da sobrevivência, que o trabalham, que o desenvolvem, e por isso todos eles fazem parte de algum território. E ao fazer parte desse território, deviam fazer parte um pouco da Proteção Civil Municipal. Porquê? Porque se nós tivermos um grupo, de uma entidade, uma instituição que seja focada para a parte do sobrevivencialismo, é, sem sombra de dúvidas, um ganho para a Proteção Civil Municipal. Estas pessoas não podem ser um problema. Estas pessoas têm que ser uma solução, têm que ser envolvidas. E eu não tenho dúvidas nenhumas que muitas das vezes olham para vocês como um problema. Okay? E isto não deve acontecer. Porquê? Lá vem esta malta que tem mania, que anda com a mochila às costas e que salva toda a gente, e que tem a mochila, e que tem rádios de comunicação, e que sabe fazer isto e aquilo. E eu sei que isto acontece. Mas, na minha opinião, é um erro. É mais uma oportunidade perdida. Nós temos que envolver estas pessoas e até formar grupos que tenham capacidade. Para quê? Para quando acontecer um acidente grave ou uma catástrofe, essas pessoas poderem ajudar a coordenar outros meios, porque os meios são finitos, os meios vão acabar. E se eu tiver maiores recursos humanos disponíveis com capacidade técnica e até com algum equipamento, isto vai ser muito bom para a resposta que eu quero dar à minha população. Depois, fornecer recursos a nível de autossuficiência. Se eu tiver uma base logística de proteção civil no meu concelho, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir, sem sombra de dúvidas, traduzir e valorizar a minha população. Outro papel importante que nós descredibilizamos, na minha opinião, erradamente, que é o apoio psicológico. Como é óbvio, em todos os territórios temos psicólogos. Uns trabalham para o privado, outros trabalham para o público. Porque é que nós não podíamos também envolver um grupo de assistentes sociais e psicólogos e ter uma equipa técnica voluntária que, quando acontecesse, não é o normal, é quando acontecesse uma catástrofe, um acidente grave, termos ali um grupo de trabalho já formado, que se conhece, para também ele dar uma resposta a nível de sobrevivência. E eu não vejo isto, mas devia existir. Por último, o papel dos serviços municipais a nível de sobrevivência tem a ver também com uma avaliação, uma melhoria contínua. Acho que isto está inerente a tudo o que é proteção civil. Por último, e já me estou a esticar porque já lá são 8h55, posso continuar, Paulo? Posso acabar? Peço desculpa. Força. Relativamente à Europa, se está preparada para sobreviver às suas ameaças? Eu acho que, em geral, a maior parte dos países europeus têm medidas de proteção civil robustas, pensadas, cientificamente até trabalhadas, têm orientações bem definidas, grande parte dos países europeus. O que é que eu acho? Acho que a preparação individual e comunitária é uma grande fragilidade. Há países em que isto acontece, mas grande parte dos países europeus não tem uma preparação individual e comunitária forte, coesa, robusta. O que é que acontece? Há umas mais conscientes, umas menos conscientes, umas mais preparadas, outras menos preparadas. Além disso, o que é que acontece também? Temos uma grande dificuldade em que a pessoa perceba o risco. E ao perceber o risco, a pessoa vai ter que o prevenir. Se eu não percebo o risco, eu nunca vou prevenir uma coisa que eu nem percebo que está a acontecer, ou que estou em risco. Não é? Nós vamos a uma sala de espetáculos e vemos um extintor, um detector de incêndio, uma central de emergência, um carretel, e nós dizemos, para que é isto? Isto é porque há risco de incêndio, porque há risco de explosão, há risco de outros fatores, por isso é que tem que haver medidas de mitigação, medidas de preparação. E isto é aquilo que nós temos que transferir para a nossa casa, para o nosso veículo, para o nosso dia-a-dia. Se nós conseguimos fazer isto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Europa estará cada vez mais preparada. E nós vimos isso, por exemplo, na Ucrânia. A Ucrânia estava há dias de ser invadida, falava-se disso todos os dias, e continuamos a ver os ucranianos a fugir, infelizmente, a fugir sem uma mochila às costas com o mínimo. Continuamos a ter pessoas a passar a fronteira sem identificação. Porquê? Porque foram apanhados de surpresa. Acredito que sim, mas se fossem apanhados de surpresa é a mesma coisa com o sismo. Se tivessem tudo preparado, uma mochila pelo menos com algum tipo de equipamento e material e informação, eles estariam preparados para minimamente terem a resposta dada. Isto tem a ver com aquilo que nós queremos para a nossa Europa, a nível de sobrevivência. É importante o quê? Melhorar,
É também importante que as autoridades possam continuar, iniciar uma promoção de consciência cívica. Eu acho que parte tudo aqui. Informação e sensibilização. E a partir daí nós conseguimos trabalhar o resto. Enquanto nós não consciencializarmos, enquanto nós não informarmos de forma correta, objetiva, vamos ter grandes dificuldades. Em última análise, a preparação para as catástrofes é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre organizações locais e população em geral. E muitas das vezes vocês representam organizações locais ou até também de âmbito nacional que não são envolvidos. Mais um erro, na minha opinião. Quanto mais a população estiver informada, quanto mais a população estiver preparada, maior será a resiliência. Falamos muito de resiliência, mas na realidade as nossas populações europeias são muito pouco resilientes. Há casos positivos disso, sem sombra de dúvida, mas é muito, 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 muito pouco aquilo que nós assistimos a nível europeu. E não chatei mais, Paulo, já passei o meu... Tranquilo, sem stress. Deixa-me Estou só... todo ouvido. Ok, bom. Temos então algumas questões aí. Eu posso fazer já a primeira. Ontem, por acaso, falou-se aqui também muito na proteção civil e por aí fora. E uma das questões que eu, quando vou fazer alguns workshops, também há algumas escolas, dentro do âmbito de falar no plano familiar de emergência, dos kits de emergência e por aí fora. Portanto, eu já faço algum desse trabalho sobre a preparação. Eu penso que seja a nível nacional, porque eu não vejo daquilo que eu também tenho algum conhecimento dentro da área da proteção civil, que é, por exemplo, aqui eu vivo em Almada, portanto, Lisboa, que é grande Lisboa, mas todos os simulacros que são feitos a nível escolar é feito a nível de incêndio, nunca a nível de sismo. Ou seja, porquê, se me soubes dar alguma explicação nesse sentido, o porquê de não se fazer também nesse sentido do sismo? Ou seja, as competências são diferentes. Um fogo e um sismo. Eu até te diria mais. Diria-te que quando nós pensamos num planeamento do exercício, seja ele em TTX, CPX ou em LiveX, os exercícios têm que ser multifacetados, mediante os riscos do território ou mediante os riscos das escolas. As escolas não sofrem só de riscos de incêndio. As escolas podem ter inundações. As escolas podem ter movimentos de vertente a montante. As escolas podem ter uma explosão. As escolas podem ter uma ameaça tático-policial. Ou seja, é óbvio e é inequívoco que o plano de segurança da escola tem lá riscos elencados, que devem ser testados multifacetadamente. Ou seja, eu vou ter que fazer um ciclo de testes ao plano da escola, da empresa, do município, que vá trabalhar todos eles. Não me adianta eu na Covilhã só testar neve. Então não testo inundações, não testo cheias, não vou testar explosão, não vou testar movimentos de vertente, não vou testar uma ruptura de barragens. Ou seja, aquilo que tu me estás a dizer é a prova que é o facilitismo de quê? O incêndio já está mecanizado, é isto que fazemos todos os anos. Mas exatamente. Todos os anos é exatamente o mesmo exercício. Incêndio. Errado, Ponto. errado. Na minha opinião, errado, porque nós temos vários riscos elencados e por isso é que servem os planos municipais de emergência, por isso é que servem os planos de segurança ou os planos de emergência internos das instituições que têm vários riscos associados. E é para isso que nós devemos trabalhá-los individualmente para que depois haja uma resposta coletiva. Claro. Ora, tenho aqui a SMB Batista. Boa noite, parabéns pela apresentação. Uma autêntica pedrada no char. Faço aquilo que tradicionalmente se ouve. Questão. Conforme falou acerca do back-office logístico da Proteção Civil Municipal, de que forma as juntas de freguesia poderiam contribuir para reforçar esse back-office, já que são os representantes autárquicos mais perto das populações e que melhor conhecem? As unidades, não sei quem fez essa pergunta, mas... Foi o SMG Batista. Foi Batista. Foi no chat? Não foi. Foi aqui no nosso chat de Zoom. Ok. Ponto número 1, agradecer a pergunta e dizer claro e inequivocamente que
a lei de bases de proteção civil e a lei que foi agora em 2019, que é a 44 de 2019, que faz a transferência da proteção civil para os municípios, fala novamente das unidades locais de proteção civil. As unidades locais de proteção civil são unidades que devem ser formatadas e capacitadas de uma resposta social, psicológica, financeira, de operações, de informação, sensibilização pública, e por isso é que as unidades locais de proteção civil não é para termos 10, 15 voluntários que saibam trabalhar com uma motosserra ou que saibam trabalhar com um kit de incêndios para apagar incêndios ou para andar a cortar árvores ou para andar a limpar as vias. A proteção civil no patamar de freguesia tem tão ou mais importância como tem a municipal. E as unidades locais podem ajudar em quê? A criar a sua capacitação de análise de risco, de avaliação de risco e de trabalho interoperacional com o Serviço Municipal de Proteção Civil. E estes voluntários têm que ter formação de base. E uma das coisas que eu defendo, e uma das coisas que eu proponho, quando eu estou a falar tecnicamente com decisores, é que as unidades locais também precisam de um reforço financeiro, porque as juntas de freguesia, criando uma unidade local sem dinheiro, é muito difícil adquirir equipamentos e adquirir também capacitação para dar resposta. E eu não posso ter uma unidade local só para lá ter o símbolo na carrinha e para ter 4 pessoas que chegam lá, umas de chinelos, outras de calções, outra de manga curta, que veste um colete e vai para qualquer lado. Isto não pode existir. É preferível não haver unidade local. A unidade local tem que ser trabalhada e preparada antecipadamente. E tem que ter a sua capacitação a nível do quê? Da percepção do enquadramento do que é proteção civil. Porque se vocês virem, nós falamos de proteção civil na ótica do quê? Do combate aos incêndios, proteção civil no resgate a pessoas. E nós, quando falamos de proteção civil, não é isso. A proteção civil municipal e de freguesia é essencialmente mitigar e preparar. E por isso é que eu quero, se eu tiver na minha freguesia um indivíduo que é um pró a nível de sistemas de informação geográfico, eu se calhar pego nele, faço um levantamento das minhas casas de volutas, do risco das casas que tenho, para fazer um trabalho técnico e apresentar ao meu serviço municipal. Mas também, se cair um beiral de uma casa para a via pública, eu também tenho que ter uma equipa que esteja preparada e com formação e com. Mas a proteção civil local, a unidade local, foi ao local, identificou e minimizou impactos para com os seus concidadãos. É para isto que servem as unidades locais. Mas para isso tem que ter formação de base. Tem que ter formação de enquadramento legal em proteção civil, tem que ter formação do que é os incêndios rurais e urbanos, tem que ter uma preparação, uma capacitação de primeiros socorros, em que nessa formação também tem o SDV-DAE, para depois termos DAEs comunitários. Não adianta eu ver as câmaras municipais a comprarem DAEs comunitários e depois quem os pode operar são 10 ou 15 pessoas porque o resto não tem formação. Estamos a começar a casa pelo telhado. E nós temos que trabalhar isto a montante. E o montante é, eu não vou criar uma unidade local para ter uma carrinha 4x4 com kit e com 5 ou 6 pessoas que até gostam dos incêndios e quando o presidente da junta liga, mete-se tudo dentro da carrinha, lá vamos nós. Porque a realidade de Lisboa até é muito boa comparativamente ao resto do país. Mas nós temos que perceber, Portugal não é Lisboa. Portugal são 308 municípios com mais de 6 mil freguesias que têm uma realidade completamente distinta e têm uma capacidade completamente distinta. E é por aí que nós temos que entrar. É para o patamar mais baixo que é a freguesia e perceber que se calhar há freguesias com 20 mil e 30 e 40 e 50 e 60 mil habitantes, mas eu tenho freguesias que têm 102 habitantes e outras com 80 habitantes e que demoram 2 horas a chegar à sede de concelho. É a realidade que eu tenho que conhecer enquanto técnico. E é isso que me leva a dizer assim, naquele território faz sentido uma LPC, naquele território não faz sentido a LPC, porque não vai ter impacto, não vai ter trabalho, não vai ter não vai trazer preponderância à resposta em proteção civil. Não sei se foi objetivo à resposta, mas Eu acho penso que sim, eu penso que sim. Pelo menos eu tinha aqui outra questão que era as unidades locais de proteção civil existem na prática, é somente uma medida para ficar bonito no papel. Penso que já respondeste também duas em um. Aqui o Manel tinha aqui uma questão que é, por exemplo, que é aqueles avisos da ANEPC a avisar portanto, a população a proteger-se, a ficar em casa e por aí fora, mas depois há a lei que nos obriga, portanto, a ir trabalhar e não respeitar essas leis. Ele diz assim, até que ponto a vida humana não seria mais importante e a lei devia estar a par com a proteção civil? Isto objetivamente nós temos que olhar para essa questão, e obrigado pela questão, de uma forma que é,
Ponto número 1. O IPMA faz a leitura, não é? E projeta avisos. E nesses avisos está inerente que a população saberá adaptar e adequar-se às suas medidas de autoproteção. Quando este aviso chega à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vai-se avaliar se este aviso trará efeitos nefastos a nível do território, traduz isto num alerta. O alerta não sai para a comunicação, sai para a comunicação social, erradamente, na minha opinião, porque devíamos continuar com o aviso. A Proteção Civil Nacional emite para os seus agentes de proteção civil, PSP, GNR, bombeiros, Força Especial de Proteção Civil, presidentes de junta ou LPCs, que um CTO, que é um comunicado técnico operacional. E nesse CTO diz que estamos em alerta, laranja, vermelho, o vermelho é o pior, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E a partir do amarelo começa a ter alguma preponderância, o vermelho e o laranja normalmente são aqueles que nos faz aqui mais pressão. Só para vocês terem noção de uma coisa que não é possível e que a lei diz, nós quando estamos em alerta, não estamos em aviso, estamos a falar de alerta, quando estamos em alerta vermelho, a capacidade de resposta dos agentes de proteção civil tem que ser 100% ao minuto. Qual é o Corpo de Bombeiros que tem lá 100% do seu efetivo ao minuto? Qual é a GNR que está a 100% do seu efetivo ao minuto? Nenhuma. A lei foi feita para não ser cumprida. Ponto número 1. Depois, o alerta que é dado é para uma resposta eficaz porque há a predominância de efeitos nefastos àquilo que vai acontecer. Então o que é que eu tenho que pensar nesta ótica? Eu, quando recebo um aviso enquanto cidadão comum, eu tenho que ser projetado para quê? Não é para lhe dizer que vai haver ventos de 140, rajadas de vento de 140 km/h. Porque a pessoa ouve e diz, vai estar muito vento. Onde é que estaciona o carro? Debaixo da árvore. A árvore cai de cima do carro e vamos dizer o quê? A proteção civil é uma vergonha, que é uma árvore de cima do carro. Não, a vergonha é o cidadão que estacionou debaixo do carro porque a sua informação cívica é curta. Isto tem a ver com o quê? Que aquilo que eu acabei de dizer há pouco, os serviços municipais servem também para informar e sensibilizar. Enquanto isto não acontecer, nós andamos em contraciclo. Eu não posso dizer às pessoas, olha, tem que limpar um sumidor. E as pessoas dizem, é um sumidor. Quer dizer, eu tenho que chegar ao pé das pessoas e desmontar isto de forma a que eles percebam que se chover muito, tudo o que é árvore pode muitas das vezes ficar em risco. Se vier vento, as árvores caem, por exemplo. Isto é um exemplo. E tenho que explicar às pessoas, se a água não tiver para onde ir, ela vai chegar onde nós não queremos, seja através de uma inundação ou de uma cheia. Ou seja, é esta análise de riscos que nós temos que evoluir. E enquanto nós não evoluirmos isto, os avisos e os alertas confundem-se. Outra coisa muito objetiva para a pergunta que me fizeram. Quando nós dizemos assim, eu agora estou a falar para pessoas que são portuguesas e outras que não são, mas peço desculpa a vós que não são, mas estou a enquadrar isto a nível do território nacional. Quando nós temos, por exemplo, vou-vos dar dois exemplos claros. Distrito de Castelo Branco, estamos em aviso por o IPMA, laranja para queda de neve. Eu pergunto, a neve cai aonde? Acima dos 1000 metros? Castelo Branco faz parte do distrito. Vai nevar em Castelo Branco e está em aviso laranja. Outro exemplo, Aveiro. Vai haver galgamento costeiro. Aviso vermelho para galgamento costeiro. Ondas de 20 metros de altura. Arouca, que faz parte do distrito de Aveiro, também está em aviso vermelho. Neste caso, depois até em alerta, porque depois transforma-se em alerta. E eu pergunto, Arouca tem área florestal que não tem mar, tem que estar em alerta vermelho? Não tem. É a mesma coisa quando nós dizemos assim, no distrito, na cidade de Leiria, vai chover o equivalente a 80 litros por metro quadrado. E eu pergunto assim, quantas freguesias tem Leiria? Será que se chove em todas as freguesias o mesmo? Eu, olhando para o meu território, a Covilhã tem 21 freguesias. Eu tenho freguesias que estão com 280 metros de altitude, 300, e tenho outras que têm 1500 metros de altitude. Será que a 1500 metros de altitude a rajada de vento é igual aos 280 metros de altitude? Eu tenho que olhar para o meu território, para as minhas 21 freguesias, e por antecipação, olhar para todas elas e perceber quanto é que vai chover em cada uma, o vento, a rajada. Para quê? Para depois conseguir falar com o Presidente de Junta e dar-lhe a consciência que a freguesia dele não é igual ao centro da cidade, vai ser completamente distinta. Se calhar na Covilhã vai chover 3 ou 3 litros por metro quadrado e na freguesia dele chovem 50 ou 60. E eu tenho que ligar para ele e dizer, olha, eu vou-lhe mandar um comunicado técnico operacional onde está a explicar ao pormenor o que vai acontecer na sua freguesia, não é no concelho. E isto ainda não é feito, é muito poucas vezes feito.
Eu tenho que olhar para o meu território pixel a pixel, ou seja, freguesia a freguesia. Eu não posso olhar para o meu território como a sede do Conselho. Eu não posso olhar para Portugal, como vos disse há pouco, como uma planimetria. Isto não é um plano. Isto tem elevações, tem uma orografia diferente, tem exposições em costas a norte, em costas a sul, tem exposição, tem evolução, tem células convectivas que muitas vezes se desenvolvem nos sítios errados, à hora errada. Isto tem que haver um trabalho de quê? Ciclo de emergência, planeamento, antecipação, mitigação. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Porque olhar para 21 freguesias 48 horas antes, demora algumas horas a preparar um documento e a trabalhá-lo. E se calhar passado 24 horas o documento já não faz sentido, porque a célula afinal já não vem para ali. Mas isto tem que ser feito. Isto é proteção civil. Enquanto nós não pensarmos isto desta maneira... Ok, André. Havia aqui mais questões, mas também já vamos com o avançar da hora, portanto, peço depois as questões irão ser respondidas pessoalmente, eu faço questão de fazer chegar. André, mais uma vez, olha, muito obrigado. Foi uma apresentação espetacular e abrangente dentro da área da proteção civil. Acho que tirou-nos aqui também algumas dúvidas que poderiam haver. Mais oportunidades irão surgir de nós também podemos partilhar aí mais informação entre nós, Portugal Preppers e tu. Umas últimas palavras que queiras deixar aí para o pessoal. Novamente agradecer e reforçar que este tipo de temas e esta temática, eu sei que muitas das vezes as pessoas não dão valor ao trabalho daqueles que vivem dentro da sobrevivência. E eu acho que isso é uma brecha que tem que ser cada vez mais lapidada, trabalhada e melhorada. Mas também vos quero dizer que muitas das vezes falar de proteção civil sem nenhuma capa, sem nenhuma proteção, não é para todos. Porque hoje em dia o mais fácil é agradar. Mas nós temos que tocar na ferida. E se a ferida é nossa, e é uma ferida minha, porque sou técnico de proteção civil, eu tenho que tocar na ferida. Mas também tenho que arranjar soluções. E acho que é importante nós hoje, para cada problema, temos duas soluções. E hoje em dia vivemos muito na época, para cada problema, 3 problemas mais. E não é isso que nós queremos. Em proteção civil, há feridas, têm que ser tapadas, têm que ser trabalhadas. Mas isso só com o empenho envolvente de quem? Dos decisores políticos e de técnicos cada vez mais capacitados. Eu não posso ter em proteção civil, sem desprimor nenhum, mas eu não posso ter um técnico de proteção civil que é licenciado em desporto, mas gosta muito de proteção civil. Eu tenho que ter uma componente científica forte. Eu não posso querer ser médico só porque vi filmes ou só porque andei a trabalhar numa ambulância durante muitos anos. Eu, para ser médico, tenho que ter formação científica. Nós temos que valorizar as profissões através da sua competência científica e depois, através da competência profissional, que é adquirida com formação, com experiência, com vivências, com experimentação ao longo dos tempos. E hoje falo-vos porque estive no Brasil em trabalho, estive em Cabo Verde em trabalho, estive em Espanha em trabalho, muito provavelmente vou voltar a breve trecho novamente a Cabo Verde em trabalho, porque nós conhecendo outros territórios, outras fragilidades, conseguimos também melhorar aquilo que nós queremos para a proteção de pessoas e bens. E só assim é que nós, na realidade, conseguimos nos transformar em autodidatas e depois conseguir passar a mensagem. Porque para passar a mensagem há muita resistência. E por isso, o meu obrigado e estarei sempre disponível para partilhar com vocês tudo aquilo que possa ser de interesse e que eu possa também colaborar ativamente, porque cada macaco no seu galho, isto é muito importante também dizer às pessoas. Não devemos falar de tudo, devemos falar daquilo que temos, competências adquiridas e que sabemos do que estamos a falar. E aquilo que assisti ontem aqui também, online, foi pessoas que falam daquilo que sabem. E isso é meio caminho andado para que as coisas funcionem e que façam sentido. E por isso, congressos destes, seminários destes, fazem todo o sentido. Pessoas certas, no lugar certo. Obrigado, Paulo. Obrigado, André, pela tua presença mais uma vez e por teres aceito o convite. Bom, vamos caminhando então